Muito boa noite a você, ouvinte da Alta Conexão. Sexta-feira, dia 29 de janeiro do ano de 2021. É a quarta sexta-feira do ano e, por consequência, é o quarto programa Olho no Olho aqui no Facebook da Alta Conexão. Hoje nós vamos ter a honra de entrevistar, de saber um pouquinho da vida dela, nossa querida colega Elaine Santos, que defende com unhas e dentes, além das cores do seu time, que já estão estampados ali naquela camisa, para quem entende, né? Ela também é uma fiel defensora das mulheres nos estádios, acompanha aí muito o futebol feminino, ou seja, é uma pessoa que tem muito conteúdo para oferecer para a gente aqui na Alta Conexão. Elaine Santos, 20 horas e 1 minuto. Muito obrigado por ter aceito esse convite, que para você pode até ser um convite, mas acabou sendo, na realidade, é apenas um desafio, um bate-papo da gente. Elaine Santos, antes de mais nada, muito obrigado. O seu boa noite e o seu destaque inicial. Eu que agradeço, Vanderlei, o espaço, o convite. Nas últimas sextas vem passando gente que é especialista do futebol mesmo, e como eu falei para vocês, sou só uma apaixonada, só uma torcedora apaixonada por futebol, pelo Corinthians, mas eu agradeço o convite seu, da conexão, e vamos aí. E vamos aí significa, já que a gente já está identificando para que time que a nossa querida Elaine Santos torce. Elaine, então eu gostaria de saber, assim, de você, já que você já disse que você é uma apaixonada pelo futebol, como surgiu essa paixão pelo futebol? Bom, desde criança, desde pequena, eu gosto de futebol. Meu pai era santista, mas a maioria da minha família é corintiana. Então, assim, domingo, quando eu ia para casa dos meus primos, era futebol, camisa do Corinthians para lá, camisa do Corinthians para cá. Eu falo que o Corinthians me escolheu. Então, sempre gostei de assistir. Mesmo às vezes não é jogo do Corinthians, mas estou lá, estou assistindo. E aí vem essa paixão desde criança. Aí há uns 2, 3 anos atrás, eu conheci a LPTC, que eu falo que aí foi um divisor de águas, né? Porque a LPTC é um movimento feminino, não é uma torcida organizada, é um movimento feminino, criado pela Carla, pela Renata, duas amigas que resolveram criar um movimento. E esse movimento a gente se une, se reúne, fala do Corinthians, combina de ir para o estádio juntas, defende e apoia o futebol feminino com todas as forças. Dentro da LPTC a gente tem uma ação social, tem todo um projeto social que a gente faz também. Então, assim, eu já amava o futebol. Quando eu conheci a LPTC, eu consegui participar muito mais do mundo do futebol e de ir para estádio, de fazer várias coisas. Exatamente. Um grande abraço para você, Elaine. Bom, você já disse que seu pai era santista, né? Então, a minha pergunta é, na sua família, tirando seu pai, todos são corintianos ou você é a única corintiana? Não, 80%. 80% da minha família é corintiana. Então, assim, não todo mundo reunido, torcendo pelo Corinthians, aquilo me conquistou de uma forma diferente. Então, não tinha como torcer para outro time. Não me vejo torcendo para outro time. Só vou torcer para o Santos amanhã, né? Amanhã eu sou Santos. Mas fora disso, jamais. Os cálculos estão errados, hein? Que eu acho que para o objetivo corintiano de Libertadores, é mais interessante que o Palmeiras ganhe a Libertadores. Sim. E que o Grêmio ganhe a Copa do Brasil. É que dizem que tem um ditado aí que dificilmente um corintiano torce pelo Palmeiras, né, Elaine? Mas... Sim, não. Independente se eles vão levar, se eles ganhando leva a gente, mas eu não torço. Exatamente. Eu entrevistei há 2 semanas atrás o seu Humberto Traba, o torcedor do Curitiba, um dos maiores apaixonados por futebol que eu conheço. E uma das perguntas que foram feitas para ele é se ele já tinha torcido alguma vez na vida dele para o Atlético Paranaense. E ele disse que torceu várias vezes, mas todas ele torcia para o Atlético perder. Um grande abraço para a Valéria de Oliveira Cepeda, que já está nos acompanhando, a Tereza Ciarlariano Rodrigues, Alta Conexão, dando espaço às mulheres também. E pelo jeito aqui, não tem só mulheres aqui, a Edilaine Bramer, dando seu boa noite, e o Manolo Dias também,
desejando sucesso ao programa. É muita gente que acaba ouvindo e vendo a gente. Elaine, você fez ou faz parte de alguma torcida organizada do Corinthians? Não, torcida organizada não. Como eu falei, a LPT nunca. Gavião, assim, claro que adora Gaviões, é lindo o papel que a festa que a organizada faz no estádio, e a gente tem que também ver que às vezes a mídia mostra só um lado da violência, um lado da briga, e a organizada não é só isso, a organizada de vários times tem muito trabalho social também que não é mostrado, que é importante também, a gente só vê um lado, só vê o lado da briga e não é assim. Mas eu nunca participei assim ativamente de uma torcida organizada, só da LPTC, que é um movimento feminino. Não chega a ser uma organizada. Mas você nunca participou por opção tua ou por alguma restrição? Porque tem gente que o pai e a mãe não deixam, alguma coisa. Sim, ou foi uma opção sua? Minha mãe já morre de medo de eu ir pro estádio. Toda vez que tem jogo, ela já fala, meu Deus do céu, cuidado, não sei o que, aquela monte de recomendação. Mas a organizada, ela tem vários critérios, é uma coisa, mas você tem que seguir realmente o que é o protocolo deles, vamos dizer assim. Então, assim, eu não gosto, acho legal, mas como eu fui tão bem recebida na LPTC, e a gente costuma falar que a gente não é uma torcida organizada, mas a gente é muito organizada nas coisas que a gente faz. Então, para mim, a LPTC, assim, foi quem me acolheu e eu sou feliz lá. Exatamente. E nada impede também de ser da LPTC e ser da organizada. Tem meninas que são, não tem problema algum. Aproveitar para dar um abraço para o Luciano Delúcio, que torce, sabe para que time ele torce, Elaine, o Luciano Delúcio? Ele torce para aquele time que a gente diz que vai mandar os jogos do Paraguai, sabe aquele cavalo paraguaio que largou na frente, São Paulo. Agora não consegue ganhar nem do vento. Bruno Araújo também está dando boa noite, a Camila Lima, a Denise Oliveira, o Ricardo Galassi está dizendo avante palestra, afinal de contas ele tem que aproveitar, né? O jogo é só amanhã. Fabiane Cortes Verdu também, e o Gabriel Trevisan. O Corinthians sempre a favor da torcida, não quer participar da Libertadores para passar vergonha na pré-Libertadores. Esse Gabriel Trevisan é uma figura. E vamos seguindo com as perguntas. Helene, você se lembra? Você deve lembrar porque você é nova. Eu fiz essa pergunta para o Humberto o Trabo, e ele falou que não lembrava. Eu fiz uma pergunta de muita dificuldade para ele, mas para você é fácil. Quando foi a primeira vez que você esteve num estádio de futebol? Eu não vou lembrar o ano, mas assim, não é muito antigo não, porque antigamente eu não ia tanto assim, mas foi no Corinthians e Chapecoense. Eu não lembro se foi Sul-Americana. Mas já foi em Itaquera. Foi Itaquera, já foi Itaquera. Eu não frequentava... Você não frequentava o Pacaembu? Eu sou da turma de Pacaembu, não. Infelizmente, fui lá, fui no Museu do Futebol, mas eu não fui no Pacaembu para ver o jogo do Corinthians. E conheço o Parque São Jorge, mais por conta do futebol feminino, né? Que joga muito mais lá do que na arena. Exatamente. Você conhece essa pessoa aqui, Elaine? Paula Bin ou Blin? Conheço, a Paulinha. Vamos ela que vamos. Ela é integrante de um movimento também lá do Inter. Eu conheci a Paulinha em uma viagem que a gente fez para Porto Alegre. É o Clube do Povo. Paulinha e todos os outros lá do Clube do Povo acolheu muito a gente. E para você ter uma ideia, Vanderlei, como essa coisa de mulher no futebol é algo assim muito presente no Brasil, sim. A Paula mesmo é uma das meninas que entende tudo de futebol, ela sabe muito do Inter. A gente tem amigas que é lá do Rio, torcedoras do Vasco. Então, assim, a presença da mulher no futebol é muito forte. Você conhece esse cara aqui, Elaine? Olha a barbaridade que ele está dizendo sobre Corinthians e Chapecoense. Não foi Série B. De hipótese alguma, é que ele já está flertando, ele já flertou. Você sabe que ele já esteve na Série C, né? Ele já foi... Essa pessoa aí já frequentou o estádio assistindo o jogo da Série C. Veja que vergonha. O Gabriel Trevisan também está dizendo que viu o Marcelinho Carioca Dini no Pacaembu, ou seja, o Gabriel Trevisan está louquinho para dizer a idade dele e a gente não vai perguntar para ele não passar vergonha. Não queremos saber. Então, Elaine, agora você já deu alguns flashes, algumas pílulas do que eu gostaria muito de saber de você hoje. Como você vê a presença da mulher no estádio?
Em termos de Importante. segurança, em termos de quantidade, se você vai sozinha, se você vai de transporte público, se você se sente tranquila, se você se sente respeitada. Infelizmente, eu tenho que te perguntar isso, porque o respeito é uma coisa que devia caminhar com todas as pessoas, independente de Sim, sexo, cor e religião. Mas, é. infelizmente, eu tenho que fazer uma pergunta para você que eu não gostaria de fazer, mas muita gente quer ouvir. Não, sim, é uma boa pergunta, sim. É, assim, o papel da mulher no futebol é importante. A gente costuma falar que o futebol ele é um espaço democrático, ele tem que ser um espaço para todas, para todos. Não tem isso de futebol é coisa de homem. A gente está em 2021, então a gente não tem mais que ter esse pensamento. A questão da quantidade de mulher no estádio, eu vejo que de uns anos para cá essa quantidade vem aumentando, sim. Cada vez a gente que participa dos movimentos, cada vez tem mais meninas que vão com a gente. E a importância do movimento, dos coletivos, é exatamente essa, Vanderlei. Tem muita menina que às vezes não ia no estádio por medo de ir sozinha, por não ter companhia. Então a gente faz essa coisa de unir, de combinar, vamos juntas. É, questão assim de transporte público, sim, vou de trem para a arena, eu levo mais ou menos 1 hora no trem para chegar na arena, para chegar em Itaquera. A única coisa que eu não costumo ir por questão de segurança é já ir de camiseta do time. Eu sempre levo a camiseta na bolsa para colocar lá. Mas de resto, eu nunca vi briga, sempre foi uma coisa muito tranquila. E a questão do respeito, graças a Deus, a maioria das minhas amigas aqui de São Paulo, nunca passaram por nada assim muito constrangedor. Mas a gente tem meninas, conhece amigas de outros times. Essa minha amiga mesmo lá do Rio, do Vasco, ela participa do movimento que é Vascaínas contra o Assédio. E ela relata, tem vários casos que acaba faltando o respeito. Então, assim, a gente está caminhando e o respeito é o que a gente sempre pede. A gente não quer falar assim, a gente é melhor que os homens, nada disso. A gente só quer o respeito, andar lado a lado, todo mundo feliz, e o esporte é para todo mundo. Boa noite também para Fernanda Casulli, o Alexandre Mauro, o nosso querido camisa 10. Você já sabe que o Alexandre Mauro, ele cobriu a Copa do Mundo de 1930, né, Elaine? 1930? E ele esteve junto com o Léo Batista. Sabe quem é o Léo Batista da Rede Globo, aquele locutor que antigamente Sim, falava. lembro, Então, o sim. Léo Batista narrou a Copa do Mundo de 1950 no Maracanã e Alexandre Mauro fazia as reportagens de campo. Por isso que a gente diz que ele é Meu Deus, o dinossauro do nosso do rádio. futebol. Um grande abraço para o Alexandre Mauro. O Clinton Namur faz uma pergunta que eu acabei de fazer para você. Boa noite, Elaine. Você também acha que hoje há mais respeito às mulheres no estádio? Você já respondeu e que realmente há. E Felipe Reis agora está dando uma alisadinha na nossa convidada. Você quer que eu leia ou você mesmo leia, Elaine? Eu tô vendo aqui que ele tá falando que a alegria dele foi me conhecer, eles vieram pra cá, eu não lembro, acho que 2018, veio ele, Exatamente. conhecia a Ana Paula, a esposa do Felipe, conhecia o Jonathan Machado, a sogra do Felipe, a gente foi tomar um lanche no shopping lá em São Paulo, foi muito bacana conhecer eles. Exatamente. Agora, Elaine, vamos então passar então para falar um pouquinho do movimento LPTC. O que é LPTC na sigla, na acepção da palavra? Loucas por ti, Corinthians. Loucas, simples demais, hein? Isso daí surgiu, você tem ideia de quando isso surgiu? Como? Quem que teve essa ideia? E olha, eu fiquei tentando Sim, ali e não conseguia decifrar o que era isso, mas o tudo bem. LPTC. Excelente nome. Quem criou, então, foi a Renata e a Carlinha. Acredito que a Renata está participando da live, ela já deu um alô aí. Já. Elas eram de outro coletivo e decidiram criar a LPTC. Esse ano faz 5 anos que a LPTC existe. Nosso aniversário é dia 23 de abril. Todo corintiano mais fanático sabe o que é o dia 23 de abril. É dia de São Jorge, nosso padroeiro. Então não teria um dia melhor para ser o aniversário da LPTC. Então, como aí eu falei para você, no início é um movimento onde a gente sempre tenta apoiar o futebol feminino, sempre que a gente pode, a gente está presente, mesmo na pandemia.
eu e a Dila, a Edilane, que também tá ouvindo a live, um beijo pra Dila, ela sempre tá comigo no futebol feminino. Na verdade, a Dila, a gente fala que é o nosso departamento de bandeiras, né? Porque ela que cuida da nossa bandeira, leva para casa dela. E assim, mesmo nessa época de pandemia, a gente levava a nossa bandeira. Quem assistiu o futebol feminino deve ter visto algum dia a nossa bandeira lá. E a gente saía daqui, às vezes, domingos, 6 horas da manhã, para poder estar lá em Itaquera ou estar no Parque São Jorge e apoiar o futebol de alguma maneira. E dentro da LPTC, Vanderlei, tem também o nosso social, um departamento social, onde a gente faz algumas ações sociais, Natal, Ano Novo, Páscoa, conforme a gente, Dia das Mães, conforme a gente pode. E uma bem legal que a gente fez foi numa Páscoa, a gente tentou localizar um asilo, um lar de senhoras, a gente descobriu um lar aqui na Penha, um lar de idosas, só de mulheres, e eu liguei lá para saber o que elas precisavam, como a gente podia ajudar, e para nossa surpresa, o sonho de 2 senhorinhas que moram lá era conhecer a arena. Uma senhorinha de 80 anos, outra de 60, e o grande sonho delas era conhecer a Arena Corinthians. Então a gente fez de tudo, né? A gente conseguiu. O Corinthians aqui tem o tour, então para dia de jogo era muito tumulto, então a gente preferiu levar elas no dia do tour, e foi uma emoção, uma choradeira dentro do vestiário, porque foi a coisa mais linda do mundo a gente conseguir realizar esse sonho delas. Então, o futebol também não tem idade. Agora, então é um movimento que atinge apenas o futebol feminino. Loucas por Corinthians é um movimento onde vocês acompanham o futebol feminino ou acompanham uma feminino e o masculino? A gente acompanha o Corinthians. Aonde tem Corinthians e a gente puder, a gente vai. A única diferença feminino. É que no LPTC só entra mulher. É um verdadeiro clube da Luzinha. Sim, Depois são os homens que fazem as regras, minha cara Elaine. Bom, vamos agora... Mas, deixa eu só... A gente apesar de ser um movimento feminino, mas a gente tem grandes amigos que ajudam a gente quando a gente faz as ações, ou então até mesmo no dia da gente colocar a bandeira. Então a gente tem vários meninos que também estão lado a lado com a gente. Bom, então agora vamos atender algumas perguntas, que tem bastante pergunta aqui. A Tereza Ciarladiero Rodrigues está querendo saber se o futebol feminino, Elaine, ainda sofre algum tipo de preconceito. Desculpa, Vanderlei, sofre e vem de uma coisa que já está enraizada na nossa sociedade, né? O futebol feminino ele ficou proibido no Brasil por quase 40 anos. Então, para a gente conseguir desconstruir todo esse preconceito, ainda leva um tempo. O nosso não, né? Mas o presidente desse país, algumas semanas atrás, falou que o futebol feminino não é realidade no Brasil. É realidade, sim. É lógico que ainda a gente precisa de muito mais espaço, muito mais mídia, precisa rever horários, que é uma luta que a gente sempre discute esses assuntos, o horário dos jogos, muita coisa precisa caminhar. Melhorou muita coisa, mas muita coisa ainda precisa caminhar e ainda tem preconceito, sim. E a nossa luta é essa, sempre mostrar que o futebol tá aí, não importa, mulher. Até porque as mulheres vêm jogando muito melhor do que os meninos ultimamente, né? A evolução técnica do futebol feminino, ela é uma coisa assim gritante. Isso daí é uma coisa gritante. Não tem o que falar sobre isso. Eu ainda acho que, analisando tecnicamente o futebol feminino, ainda existe uma deficiência na posição de goleira. Eu não consigo entender por que isso acontece. Eu sempre achei que a mulher tem uma elasticidade muito mais, ela sempre foi muito mais elástica e flexível do que o homem, mas você vê que as goleiras são geralmente o ponto fraco de qualquer time de futebol feminino, você não acha? A gente tinha a Lelê, que saiu há pouco tempo, né? A Lelê, ela sempre foi boa, acho que uma boa goleira. O único problema é que às vezes ela matava a gente do coração porque ela ficava praticamente no meio do campo, né? Quem é corintiana aí que segue o futebol sabe disso, que era o nosso maior medo quando a Lelê estava ali no meio do campo. Mas ainda é uma deficiência, sim, mas acho que com o tempo tudo isso vai melhorar. Exatamente. Vamos para mais perguntas. Essa do Alexandre Mauro encaixa com a da Tereza. Elaine, o que você acha das mulheres cada vez mais ganhando espaço na arbitragem, quebrando preconceitos
inclusive Sim. na arbitragem, e lembrando que o Brasil será representado na Copa, no Mundial de Clubes do Catar, por 2 mulheres. Será uma árbitra e uma auxiliar, ou seja, no maior torneio de clubes do mundo, a representatividade, me perdoe, brasileira vai ser de mulheres. Mas o que você acha disso, Elaine? Super importante, é mais um passo que a gente está dando, é mais um degrau da escadinha aí que a gente está subindo, e a gente só espera que isso cada vez melhore, cada vez aumente o público, seja torcida, seja jogando, ou seja apitando, bandeirinha, e acho que com o passar do tempo as pessoas vão percebendo que tem espaço para a mulher, e quem sabe aí tem menos erros, né? A gente talvez erre mais do que os homens, erre menos do que os homens. Nem me fale, nem me fale. Ó, a Karina de Medeiros está dizendo loucamente por ti, Corinthians. Você deve conhecer a Karina. Sim, faz parte do nosso movimento. Está dizendo que está ali, ela já tinha aparecido aqui, eu que não tinha te mostrado ela. A Edilaine Bramer também está aqui desde o começo. Agora, o Clinton Namur acho que colou aqui as minhas perguntas, porque eu já tinha, essa era a minha pergunta para você, mais caprichadinha, né? Porque o Clinton é meio com essa preguiça tradicional dele. O Clinton só é bom para analisar problemas de arbitragem, ele enxerga tudo e mais um pouco. Vamos lá. Elaine, se houver um jogo do masculino no mesmo horário do feminino, aí a vírgula dele eu vou fazer um complemento. Os dois têm a mesma importância, a mesma decisão do Campeonato Brasileiro masculino e feminino no mesmo dia e no mesmo horário. Qual você assiste e não pode ficar em cima do muro? Não. Se eu estiver em casa, vamos dizer que eu vou assistir o das meninas na TV e os dos meninos eu vou ouvir numa rádio. Eu já fiz isso algumas vezes, quando é horário parecido. Então, às vezes, eu tô vendo um na TV e tô ouvindo outro na rádio. A gente divide. Mas você, então, assistiria o jogo feminino? Sim, o feminino. Perfeitamente. Olha lá. A Camila Lima está dizendo parabéns para as meninas. O Gabriel Trevisan faz uma pergunta interessante. Ele é um pouco ousado, o Gabriel, né? Você sabe que o Gabriel é o Messi que não deu certo. A única semelhança que ele tem com o Messi é o rosto dele. Quando você era apenas uma Elaininha, você tinha sonho de ser jogadora de futebol? Não, porque desde pequena eu sei que eu nunca tive o dom, né? A gente até brinca, o Felipe às vezes brinca comigo, porque uma vez eu fui no Museu do Futebol, e lá no museu a gente tem um espacinho onde a gente brinca, chuta pênalti, né? E aí eu acabei postando o meu pênalti, o Felipe brinca comigo até hoje, o Gabriel também. Então, assim, o sonho de jogar eu nunca tive, não. Brincava na época de escola, uma empresa que eu trabalhei, a gente até tentou fazer um futebol feminino para jogar final de semana, mas eu sei que esse dom eu não tenho. Então, aqui temos a Edilaine Branmer dizendo de novo que não é só futebol, inclusive você já falou para a gente. Agora o Gabriel Trevisan faz uma pergunta bastante interessante, um pouco ousada, mas interessante. Vocês pensam em apoiar os torcedores gays? Porque as torcidas mais tradicionais não apoiam por preconceito e por outros clubes ficarem tirando sarro. Falo isso por ter aparecido na mídia sobre a torcida gay do Corinthians. Uma pergunta interessante, Elaine. Você fique à vontade se você quiser responder. Sim, total apoio. Como eu falei, o futebol ele tem que ser um espaço democrático, um espaço de todo mundo. Então, se alguma determinada torcida não aceita, o erro está lá e a gente tem que aceitar. Isso tem que acabar. A gente tem que aceitar, respeitar, independente de qualquer coisa, independente da escolha da pessoa, independente de cor, de gênero, de sexo, isso não importa. Futebol e o mundo tem que ser para todo mundo, tem que ter respeito para todos. Exatamente, a famosa frase respeito é moeda de troca, né? Sim. E o Manolo Dias, meu amigo Manolinho, que estudou comigo, não vamos falar quanto tempo atrás, mas da minha época de segundo grau. Infelizmente, o esporte feminino sofre com algum preconceito e, com isso, os patrocinadores não têm muito interesse. Você concorda com isso? E aí eu emendo na pergunta, existem bastante equipes sendo patrocinadas no futebol feminino ou não, Elaine?
Então, essa coisa do preconceito e ter pouco patrocínio, sim, ela é uma... Era realidade uns anos atrás. Eu acho que de uns anos para cá, isso tem melhorado. Esse ano mesmo a gente teve, acho que o Guaraná Antártica, teve mais patrocínio chegando para o futebol feminino. Então, assim, as coisas estão caminhando muito, assim, ainda a passos pequenos, mas está caminhando. E conforme acho que eles forem vendo que tem futebol conquista, por exemplo, do Corinthians, em 5 anos, ganhou 7 títulos. Então, conforme isso vai acontecendo, a mídia vai mostrando mais os espaços, a gente vai conquistando os espaços, e eu acho que o patrocínio vai vir e tudo vai melhorando. Mas que ainda existe uma dificuldade, lógico que a gente ainda está num cenário totalmente diferente do futebol masculino, a gente ainda está. Não, isso realmente é muito difícil de atingir esse patamar. E a Ana Paula Oliveira está dizendo salve, Elaine. O Alexandre Salve, Mauro, Ana. você sabe que o Alexandre Mauro sempre tem alguma coisa importante aqui, e ele, na esteira do que falou o Gabriel Trevisan, está aqui complementando que o Flamengo foi o primeiro time a apoiar e ter uma torcida gay, a Fla Gay, criada pelo carnavalesco Clóvis Bornai, em 1980. Em 1980, Elaine, você não estava ainda nem passando pela ideia de você ter nascido. Veja só que não é mentira quando a gente diz que o Alexandre Mauro é um verdadeiro dinossauro, porque ele já cobriu a Fla Gay, a fundação da Fla Gay, ele já estava lá nos microfones da Rádio Saara. E a Karina Medeiros também faz um comentário interessante aqui, que eu acho bastante interessante. Ó. Tem muito mimimi no futebol hoje. Sobre os torcedores gays, juntos somos todos um. Tem esforço e seja bem-vindo todos. Realmente, falou pouco, mas falou tudo. A Net Cepeda está dizendo aqui, louca pelo timão em Salt Lake City, Utah. Olha, minha querida Elaine, eu diria para você que esse assunto das mulheres no futebol realmente levantou bastante dúvida, bastante pergunta. É o programa que a gente está tendo mais participação dos ouvintes. A Renata Prado está dizendo assim, Elaine, quais medidas você acha que os clubes, num geral, poderiam promover para trazer mais as mulheres para o estádio? Quais os pontos negativos e positivos do Corinthians nesse ponto? Então, os clubes em si, eles não fazem nenhuma ação, nenhuma coisa diferente, um marketing diferente para trazer as mulheres para o estádio. O Corinthians tem a coisa do respeito às minas, quando é dia das mulheres, aí tem ingresso mais barato, então o tour fica um pouquinho mais barato, metade do preço, mas nada muito assim incisivo, nada muito assim importante. Então, acho que os clubes, aos poucos que seja, tem que fazer um diferencial. Hoje as mídias sociais, as redes sociais, o Corinthians é muito forte nas redes sociais. Então, mostrar para a mulherada se às vezes... Porque fazer uma pesquisa, de repente, você gosta de futebol? Gosto. Você tem vontade de ir no estádio? Tenho. Por que você não vai? E daí levantar os pontos que fazem as meninas, de repente, não ir e fazer alguma ação relacionada a isso. Exatamente. É muito interessante. Eu tenho uma ideia que eu acho que... Eu frequento estádio há muitos anos. Quando eu frequentava os estádios, existia uma coisa chamada equipe de aspirantes que jogava nas preliminares de cada jogo. Eu cansei de ver o Roberto Rivelino jogando no time de aspirantes do Corinthians. A partida começava, 2 horas antes, a famosa preliminar. Eu acho que seria fantástico, num jogo do Corinthians na Arena, na preliminar, o Corinthians feminino jogar uma partida, não só o Corinthians, como qualquer equipe. Eu acho que seria uma forma de você trazer a torcida mais cedo para o estádio, evitando aglomeração e já fazendo com que as meninas que jogam futebol feminino já vão se acostumando com grandes públicos. Porque um grande problema que eu vejo no futebol feminino no Brasil é que praticamente não tem muito público. Aí, quando vão se jogar uma Copa do Mundo, quando vai se jogar um torneio internacional na Europa, onde os estádios vivem lotados, as meninas acabam sentindo isso. O que você pensa disso, Elaine?
Então, mas aí também tem a questão do calendário, dos horários que é feito, né? Porque muitas vezes eles colocam o futebol feminino para jogar numa segunda-feira, 2 horas da tarde. Então, como numa terça-feira, 3 horas, ou então é um Corinthians e Santos, mas em vez de ser aqui em São Paulo, ou sei lá na Vila, eles colocam um jogo lá para o interior. Então, isso dificulta. Mais uma luta da gente, mais uma coisa que a gente sempre está contestando é essa questão dos horários. Não adianta querer colocar só. Os clubes ainda tratam o futebol feminino como se fosse um anexo, como se fosse uma coisinha. Tem aqui o futebol masculino, o time, o Corinthians, o Inter, o Vasco, e aqui ó, o futebol masculino é o time. Futebol feminino é só uma vírgula ali, não é, tem que tratar igual. É o time, é o clube, representa o clube da mesma forma. Então tem que começar mudando esses horários. Essa coisa de colocar antes do masculino é legal, mas só que também pode parecer que é só como se fosse só para fazer uma mídia, só para fazer uma média, só para como se fosse uma coisa ainda pequena. Eu acho que dá para melhorar isso, dá para colocar o futebol feminino em melhores horários onde a galera consegue ir sim. Exatamente, eu falei de uma preliminar, porque é melhor um futebol feminino numa Para ir preliminar, acostumando. e numa segunda-feira, 2 horas da tarde. Eu mesmo, que sou uma pessoa muito antenada em todos os esportes, muitos jogos de futebol feminino, eu fico sabendo o resultado e nem me passou pela cabeça no jogo. E vamos seguindo, minha querida, que tem muito comentário, muita gente curtindo. José Luiz Bento, um cara de pau. Bentinho está dizendo assim, saudade de vocês. O cara deixa de trabalhar com a gente, não faz mais reportagem, está com saudade. Está com saudade, é só se habilitar para trabalhar, Bentinho. Agora, Alexandre Mauro está dizendo que ele é realmente um dinossauro. Lembra que ele era muito hostilizado, a torcida flagueira era muito hostilizada pelas torcidas do próprio Flamengo e dos seus adversários. O Maurício Mazzoli, também outro amigo meu de mais de 40 anos, apareceu aqui para dizer timão, corintiano ele, daquele roxo. Legal. E o Alexandre Mauro agora quer o seu palpite. Não é a sua torcida. Todos sabem para quem você vai torcer. Agora, você, como a comentarista Elaine Santos, que entende muito de futebol, vai cravar o resultado da manhã na Libertadores, Santos e Palmeiras, ou Palmeiras e Santos, como você preferir. Amanhã, 3-1 Santos, 2 gols do Marinho ainda, hein? Nossa Senhora, os 2 gols. O problema do Marinho é que ele some na decisão, né, Elaine? Presta atenção. Não, Gabriel, mas amanhã ele não vai sumir, não. Qual for o maior jogador que a Elaine viu jogar? Ai, são tantos, mas assim, eu sempre gostei muito do Sheik, né? E eu fui até num jogo de despedida do Sheik, foi um jogo festivo e tal. E assim, por mais que a gente teve grande, eu falo que o Corinthians foi feito de fases, né? Várias fases diferentes, tivemos grandes jogadores. E também o Cássio, né? Porque por mais que aí nos últimos meses a gente ficou meio de briguinha com ele, mas quem ama perdoa e eu também acho ele um grande jogador. Vou dizer uma coisa para você, Elaine. Existem 3 jogadores que passaram pelo passado recente do Corinthians que jamais podem ser criticados, porque eles escreveram seu nome na história de uma forma que ninguém consegue apagar. Emerson Sheik levou o Corinthians a ser campeão da Libertadores, fazendo aqueles 2 gols contra o Boca Juniors, e de quebra ainda deu uma mordida na orelha de um zagueiro, foi na orelha do zagueiro do Boca. Ou seja, depois daquilo, pode acontecer o que quiser com ele. Cássio foi eleito o melhor jogador em campo numa final de Mundial de Clubes. Só 2 goleiros em toda a história foram eleitos melhores. Cássio contra o Chelsea e Rogério Ceni quando o São Paulo ganhou a final contra o Liverpool. Ou seja, o Cássio pode tomar todos os frangos, todas as bolas que forem no gol de agora em diante podem entrar, porque ele já escreveu o nome na história. E o outro nome escrito na história é do professor Agenor Bach, o Tite, que conseguiu trazer a Libertadores e o Mundial. Esses 3 não precisam fazer mais absolutamente nada para a galeria do Corinthians. Por isso, quando o pessoal começa a criticar muito o Cássio, eu até mudo de estação, porque eu não aceito, não admito. Ele não é o grande goleiro que muita gente fala. Ele só é um cara muito dedicado. Tecnicamente, ele é falho, sim, mas ele tem uma dedicação
muito grande. Sim, E isso dedicado. não vai se apagar. Meu amigo Maurício Mazzoli está me chamando de velho, dizendo que ele não via o Riva no Aspirante. Logicamente, ele não via o Riva no Aspirante porque ele não ia no jogo comigo. Eu ia sozinho e ele ficava em casa. Se ele tivesse ido, ele teria assistido o jogo. O Manolo Dias está dizendo que como é que é? Aí ele está dizendo, que a gente jogava, o Manolo está dizendo, vai dizer que não ia jogar botão na casa do Jorge, lá na Madre de Deus. Realmente, a gente jogava futebol de botão. Hoje vocês jogam videogame, a gente joga futebol de botão. O Gabriel Trevisan, Luciano Delúcio também concordando muito com a situação de preliminares. A Paula Bin está dizendo que aqui no Inter, no movimento, o povo do clube, admiramos muito a LPTC. Elaine Santos estava deixando passar um movimento importante. Você me disse que a LPTC esteve, não sei se num evento ou num simpósio, alguma coisa em Porto Alegre, há uns 2, 3 anos atrás. Você pode contar um pouco para a gente disso, Elaine? Sim, foi em 2019, novembro, feriado de 15 de novembro, foi o primeiro encontro nacional sobre o futebol popular. E aí a gente saiu daqui, a gente foi de ônibus, e aí a Carla e a Renata, que são as criadoras da LPTC, não podiam ir e pediram se eu e a Dila podia ir. E nós fomos. E foi assim, uma viagem louca, porque a gente saiu daqui de ônibus, era pra gente sair daqui 8 horas da noite, a gente acabou saindo, já era 1 hora da manhã, um dia que choveu, caiu ponte em São Paulo, e no ônibus foi corintiano, palmeirense, flamenguista, vascaíno, e aí a gente chegou lá em Porto Alegre, fomos muito bem recebidos pela galera do povo do clube, e lá a gente discutiu vários assuntos, e um deles é o futuro do futebol popular, né? Porque a gente, de repente, tem aí os clubes tratando a gente mais como clientes, às vezes, do que como realmente torcedores. E futebol é festa, futebol é do povo, futebol é alegria. Então, lá a gente debateu vários assuntos relacionados ao futebol e à política e muitos outros assuntos. E o José Luiz Bento agora está dizendo aqui, em uma reportagem, vamos lá, essa pergunta dele é um pouco longa, aí você e eu vamos lendo junto. Em uma reportagem nas mídias sociais, as mulheres estavam ganhando de 300 a R$1.000, chegando a pagar passagem do próprio bolso. Porém, tem uma garotada da base ganhando de 5 a 20 mil, como se elas não fossem dar retorno para os clubes. Muito triste isso. O que você pensa disso, Elaine? Sim, muito triste. O Corinthians mesmo tem um sub-23, se eu não me engano, que é uma categoria que não conquista nada, assim. Tem esse time, tem essa categoria que a gente não vê muito futuro. Acho que agora, esqueci agora quem chegou lá para assumir. Mas isso existe mesmo. O Corinthians, ele é uma referência hoje em dia no futebol feminino em questão de ser mais profissional. As meninas hoje em dia têm um tratamento totalmente diferente, é muito profissional. Mas a gente vê clubes menores que realmente as meninas não recebem, às vezes é só o da passagem, não tem nem onde dormir direito. Então ainda tem muita coisa triste que precisa mudar. Exatamente, a Edilane Bramer está dizendo que foi uma viagem inesquecível, fomos representar o movimento e, pelo jeito, na volta fomos campeãs aqui Isso. em São Paulo. Foi na final do Paulista, a gente nem pôde ir para a final aqui em Itaquera, que a gente estava lá, a gente acompanhou a final lá de Porto Alegre. Exatamente. Eu vou fazer agora a pergunta da Tereza. Elaine, o que você acha de jogadoras que aparecem maquiadas e com unhas feitas e coloridas para uma partida? Você acha que elas querem provar ou provocar alguma coisa? Não. Se naquele dia ela quis se arrumar, ela quis pintar a unha, ela quis passar maquiagem, tá tudo certo. Não tem problema algum.
Como tem meninas que não gostam, tem meninas que gostam e tá tudo certo. Acho que não é mais para provar nada, não. É porque a pessoa quis mesmo. Isso é comum? Está se tornando comum no futebol feminino? Eu pergunto porque criou-se tanta polêmica na Copa do Mundo, acho que foi da França, de 2019, se eu não me engano, inclusive a Alta Conexão transmitiu, a Marta com um batom diferente, e era um batom que não saía com suor, que não saía na água, e fizeram aquele oba-oba todo como se ela parecia uma ilha no meio das outras 21 jogadoras. Não. Acho que é por causa disso que a Tereza fez essa pergunta. E o Sim, que você acha? Isso é uma coisa comum ou se isso... Eu vou dar risada, porque meu querido amigo Luciano de Lúcio, torcedor daquele time que é o dono do Panetone, você conhece muito bem o Panetone. Você já foi no Panetone lá em São Paulo, Elaine? Não, ainda não. Então, ele faz aqui, pergunta aqui, em cima da maquiagem das mulheres, se o Neymar pode, as mulheres também podem. Voltando ao nosso assunto agora sério, Elaine, me diz uma coisa, a Marta, quando usou esse batom, parece que só ela usou. Eu queria saber se é normal que mais jogadoras estão se posicionando dessa forma ou não. Eu vou falar a verdade, assim, no jogo a gente fica ali tão ligada, tão louca no que tá acontecendo, que isso a gente nem repara muito nisso. Mas normalmente, pelo pouco que eu lembro, ninguém vai assim tão maquiada na hora de jogar, não. Todo mundo vai muito tranquilo, até porque, como eu falei, a maioria dos jogos são tipo 3 horas da tarde, um sol para cada uma. Coitada das meninas, não tem. Pode ser a melhor maquiagem do mundo, não ia resistir a um sol daquele. Valéria Faria de Oliveira Cepeda está dizendo que é marketing, que é uma forma das jogadoras ganharem dinheiro. E, logicamente, a Marta devia estar recebendo um cachê para usar aquilo. Nosso querido Dinossauro está falando que acha maravilhoso, pois em qualquer esporte a mulher deve praticá-lo da forma que se sentir melhor. E a Karina de Medeiros, lá vem ela gosta do mimimi, a Karina. Outro mimimi e preconceito. Acho desnecessário para ir jogar, mas ainda acho que as mulheres são intituladas masculinizadas, mulher macho, respeito acima de tudo. A Karina entrou num ponto que eu não ia chegar, mas já que esse assunto subiu, eu vou te perguntar. Existe o futebol feminino, ele é muito masculinizado, a maioria das mulheres ainda são rotuladas como masculinas, usando até uma palavra que a própria Karina usou, Elaine. O que você acha disso? Eu acho que, assim, não são elas, não é o que elas são, é o que está na cabeça das pessoas. As pessoas veem como ainda o futebol sendo coisa de homem, e aí acabam achando que tal jogador é um pouco masculino, é um pouco isso, um pouco aquilo. Eu acho que não está nada na pessoa, e está assim na cabeça de quem vê dessa forma. Então você acha que o esporte em si não tem nada a ver com isso? É uma situação normal. Não é porque ela é de futebol que ela é masculinizada. Você acha isso? Não. Até porque, igual eu falei assim, eu não sou jogadora e eu ouço muito, devia ter nascido um menino. Nossa, parece um menino, gosta tanto de futebol que parece um menino. Então, essa coisa do masculino, masculinizada ou não, ela tá mais na cabeça das pessoas do que no jeito de ser, no jeito de vestir da jogadora, de ser, seja lá quem for. Exatamente. E a Valéria Faria de Oliveira Cepeda está complementando que no caso da Marta foi realmente uma estratégia de marketing. E a Edilaine também aqui, tá? O pessoal tá em cima. Marketing aqui. Da Marta. Duas mandaram a mesma resposta no mesmo minuto, às 8h42, a Edilaine, Bramer, dizendo que foi um marketing da Marta. E a Karine de Medeiros, eu estou gostando de ver participando de todas as nossas discussões aqui, se são ou não precisam provar nada para ninguém. Karine, muito obrigado por estar participando dessa forma com a gente. Esse programa, na realidade, ele não é
para dizer certo ou errado, e sim para a gente conversar e levar a realidade para todos vocês, ouvintes da Alta Conexão. O Gabriel Trevisan está falando do futebol feminino do Juventus, a gente não vai dar muita bola para ele, o Gabriel já falou demais. Alexandre Mauro está dizendo que discorda da Karina, porque hoje em dia as mulheres no futebol feminino se apresentam bem lindas, e existem pessoas que realmente têm preconceito. Mas acho que isso está mudando já faz tempo. E homossexualidade existe em todos os esportes, se devem ficar fora da prática. O respeito é fundamental. Exatamente o que você disse, né, Elaine? Cada um. E lá vem o Manolinho Dias dizendo que o problema é que os homens não aceitam essa evolução da mulher no esporte. Realmente, partindo de um homem, e lá no fundo, Sim. é mais ou menos isso, né? Senta e chora, então, né? Assim, não Manolo, mas eu digo assim, não aceita, senta e chora, porque a gente só tende a crescer cada vez mais. Ó, Fernanda Casuli, também amiga minha de muito tempo, dizendo boa resposta. E aqui uma boa para você, Elaine, não sei se essa pergunta eu já tinha te feito ou se eu deixei passar. Olha, Elaine, estou levando um baile desse programa aqui, porque são muitas perguntas. Já estamos com 46 minutos de programa. Elaine, você acha que o futebol feminino do Corinthians é uma potência? Caso sim, o que os demais clubes precisam fazer para alcançar o Corinthians? Forte abraço e uma mensagem da Ana Paula Oliveira. Ana Paula também é da LPTC, minha amiga também. Sim, o Corinthians é uma potência, eu acho que o Corinthians é uma referência. Não sei se do Brasil, mas pelo menos de São Paulo, eu acho que é um dos melhores times, mais completos. E os demais clubes têm que ter essa visão. Investimento em jogadoras, sempre buscar as melhores jogadoras, investir na base. Eu sempre ouço a Paula, que falou aí um pouquinho atrás, lá do Inter, que a base do Inter é muito forte, mas parece que o Inter não está cuidando da base. A gente tem até uma jogadora do Inter que veio aqui para o Corinthians agora há pouco tempo. Então, o que os outros clubes têm que fazer é cuidar, é dar espaço, cuidar do futebol feminino, tanto cuida do futebol masculino. Parar de separar, de colocar o masculino em primeiro lugar. Representa o clube e pronto. Exatamente. O Luciano Lúcio está dando boa noite para nós. A Paula Bin também está confirmando que foi o marketing da empresa de cosmético. O Alexandre Mauro está complementando que tem jogadores que sabem que existem mulheres que jogam muito mais do que eles. A Karina de Medeiros também confirmando aqui, querendo mostrar a verdadeira imagem da mulher, ainda tendo que provar, Alexandre Mauro. Realmente. E a Paula Bin complementando, mulher pode ser o que quiser. Elaine, 20 horas e 47 minutos e não para aqui, o pessoal não para, hein? Agora a Paula Bin está dizendo que o Corinthians levou a nossa gênia, não sei se é gênio ou geni, e para mim, assim, o Corinthians é uma referência. A gente não pode deixar de colocar como referência o excelente trabalho que é feito pelas guerreiras grenás, a Ferroviária de Araraquara é uma potência no futebol feminino. Também. Tão grande quanto o Corinthians. Nós fizemos a cobertura, você deve se lembrar, da Libertadores Feminina e foi realmente eletrizante, Ferroviária e Corinthians fazendo jogos importantes. E se eu não me engano, o ano passado, o ano de 2019, a Ferroviária ganhou um dos títulos do Corinthians brasileiro. Em pleno Parque São Jorge, não foi? Eu saí daqui na certeza que eu ia fazer festa, mas chegou lá, a Ferroviária levou nosso título. Muito bem arrumado, então merece ser lembrado como uma das potências do futebol feminino. Então temos lá, mas o pessoal continua ali, Ana Paula Oliveira, o Manolinho está dizendo que precisa de mais lives como essa. Manolo, o objetivo do programa não é falar só sobre futebol, e sim sobre assuntos que tenham alguma coisa a ver com futebol, mas que tragam algo mais. Afinal de contas, se você quer ver futebol, é só ligar a tal da televisão e você escolhe o que você quer ver, a hora que você quer ver. Elaine Santos, são 20 horas e 49 minutos. Ó, passou que nem uma flecha. Passou voando, hein? Eu sempre deixo para o final para você dizer exatamente o que você não disse.
Você devia estar preparada para dizer alguma coisa, ou você queria deixar uma mensagem, ou você quer fazer uma pergunta. Você tem todo o tempo que você quiser para falar tudo aquilo que você pensa sobre o futebol feminino, sobre as mulheres no estádio, até sobre o Brasil. O espaço é seu, minha cara. Bom, só primeiro agradecer muito o convite. De primeiro eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Tava morrendo de medo, morrendo de vergonha, mas a gente tem que, se é algo que eu defendo, a gente tem que encarar, passar por cima dos medos e tudo mais. E só falar que, assim, tem que ter o respeito de todos. O futebol feminino é algo que vem crescendo. Infelizmente, ainda a gente não está no patamar que a gente queria, mas justamente pelo nosso passado. Futebol feminino é um símbolo de resistência do nosso país. O futebol que ficou quase aí proibido por quase 40 anos, e hoje a gente vê como ele está andando, então já é uma grande vitória. Então, assim, independente de como as jogadoras se vestem, como as jogadoras vão jogar, o importante é o respeito. Respeito no estádio, respeito pelo gosto do outro, isso não importa. Se a pessoa é mais feminina, se não é feminina, o importante é o respeito, e que o respeito seja nesse nosso país, né? Para que as coisas melhores, a gente acredita daqui para frente. E muito, muito obrigado mesmo você, obrigado Felipe, a conexão, e que vocês possam transmitir mais e mais o futebol feminino também. Já fizeram isso, a gente acompanhava muito o futebol feminino por vocês, e que agora na próxima temporada vocês possam estar juntos aí também. Exatamente, sempre juntos. Eu lembro que fizemos a Copa do Mundo de Futebol Feminino e fizemos também a Libertadores Feminina, que foi uma coisa espetacular em termos de resultado de audiência. Até as rádios de Araraquara pediram para retransmitir o nosso som. Eu não entendi porque uma rádio de Araraquara com a Ferroviária jogando uma Libertadores Feminina não foi cobrir, então eles retransmitiam o nosso som. Realmente foi um momento muito grande, muito interessante para todos nós. Elaine, 20h51. Doeu, Elaine? Não, gostei então, até. Aprovada. Quando formos fazer um jogo de futebol feminino, quem sabe você seja convidada para comentar o jogo ou fazer uma participação especial pela Alta Conexão. Vamos ver se o Alexandre Mauro, do alto do seu centenário, ele vai aprovar. Imagine você e Alexandre Mauro comentando de futebol feminino. Pode falar. Não pode ser Corinthians e um outro time aí, né? Não, mas pode ser que dá briga. O Alexandre Mauro é um cara muito parcial nos comentários, e quando ele está assistindo o jogo, realmente... Antes da gente dar o play, ele fala tudo aquilo que ele sente. Depois que a gente aperta o play de novo, ele acalma. Ele é um dos melhores comentaristas da Web Rádio Brasileira, que tem muita neutralidade. Todo mundo sabe o time que ele torce, mas... Sim. Mas a gente gosta da provocação, não tem problema. Ele já está dizendo que será um prazer aquilo, né? Ele já está até respondendo para você aqui que será um prazer. Quem sabe a gente faz um jogo desse. 20h53. Esse foi o Olho no Olho desta sexta-feira, dia 29 de janeiro, com a Elaine Santos. Eu lembro que na segunda-feira, às 20h, temos o Conexão Debate, que aí sim é um programa de resenha que fala sobre o futebol. Logicamente, nós vamos abordar a final da Libertadores e o que vai acontecer com os rumos do Brasileirão no ano que vem. Segunda-feira, às 20h, Conexão Debate, e na próxima sexta-feira, também às 20h, estará aqui o Olho no Olho. No decorrer da semana, a gente vai divulgar qual será o tema e quem será o entrevistado. Elaine, muito boa noite, um excelente final de semana para você. Fique absolutamente tranquila que a sua entrevista foi um espetáculo. Muito obrigado, minha querida. Um beijo no seu coração. Eu que agradeço. E até a próxima. Beijo. Tchau.